Saúdo a todos em nome de Jesus. Vamos colocar de pé só por alguns instantes. Vamos abrir a palavra de Deus na primeira carta de Pedro, capítulo 3, a partir do versículo 8. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, a partir do versículo de número 8. Vamos continuar nossa série de exposições nessa carta tão abençoadora. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, a partir do versículo de número 8. Diz assim a palavra de Deus: Finalmente sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal, ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal, evite que os seus lábios falem dolosamente, aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz, empenhe-se por alcançá-la, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós, fazendo todavia com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo que falam mal contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o bem, praticardes o que é bom, do que por praticando o que é mal. Quero convidar aqui nosso irmão Neemias. Cadê o irmão Neemias? Neemias para orar, agradecendo a Deus a leitura e vai interceder por mim. Glória a Deus. Se você está aqui, você que está na live, puder deixar sua Bíblia aberta, vamos acompanhar essa reflexão. Eu saúdo a igreja em nome de Jesus, amém? Oramos. Amantíssimo Deus, agradecemos a Ti, meu Pai, por ter chegado até a Tua casa, meu Pai, no intuito, meu Pai, de Te agradecer, meu Pai, por ter chegado até aqui, meu Pai, por mais um dia de vida, meu Pai amado. Queremos também, meu Pai amado, agradecer, meu Pai, por essa leitura lida, meu Pai amado. Vem, meu Pai amado, tocar de encontro ao coração de cada um, meu Pai amado. Abençoa a palavra, meu Pai amado, que venha servir, Pai amado, de edificação para nossas vidas, meu Pai amado. Obrigado por tudo. Amém. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, a primeira carta de Pedro é uma carta de consolo e orientação por parte do apóstolo pelos irmãos que estavam na dispersão. Os cristãos estavam sofrendo perseguições por serem cristãos, no trabalho, na família. E Pedro vai orientar esses irmãos de que nós somos peregrinos. Apesar das lutas que passamos, dos obstáculos que temos, nós nunca nos esqueçamos que nós somos peregrinos. Nossa morada não é aqui. Nós estamos peregrinando, como Abraão fez, como Isaac, como Jacó. Peregrinando em direção aonde, pastor? Em direção à nossa Canaã celestial. A nossa Canaã, aonde nós estaremos com o Senhor para todo sempre. E ele orienta isso do capítulo 1, sobre a preparação que o cristão deve ter, sobre a visão de Cristo vindo buscar a sua igreja, que deve nos acompanhar, a certeza de vida eterna.
Pedro também vai tratar do capítulo 2 sobre os deveres dos cristãos. Apesar de estarmos no mundo, antes de Jesus Cristo voltar, nós temos as nossas responsabilidades. Ele fala sobre o dever do cristão com os seus patrões na época. Ele também fala sobre os cristãos em relação ao Estado, em relação ao governo. O cristão deve ser um bom cumpridor da lei, para que Cristo seja honrado nas oportunidades que tivermos. Fala também acerca dos deveres cristãos dentro do casamento, como deve ser a conduta de um homem cristão no casamento, casado com uma descrente, ou uma mulher cristã casada com um descrente. Pedro orienta acerca disso no capítulo 3, no início, e agora Pedro vai estreitar um pouco. Ele falou das responsabilidades gerais, como um cidadão em um determinado país, fala sobre os nossos deveres com o nosso relacionamento dentro do nosso casamento. Agora ele vai falar sobre a nossa conduta como irmãos. Como os irmãos devem viver, como os irmãos devem tratar um ao outro, como nós, como igreja do Senhor, feito por muitos membros, cada um com a sua personalidade, cada um com a sua peculiaridade, como devemos viver fraternalmente. É agora que Pedro vai tratar acerca desse assunto, também orientando os cristãos, assim como nós, peregrinos, em direção aos céus. Então ele vai falar, essa temática de hoje é vivendo fraternalmente. É a temática que eu quero trabalhar nessa noite. Se vocês deixar sua Bíblia aberta, Pedro ele vai definir o que é a fraternidade cristã, pelo menos aí nos versículos iniciais. No versículo de número 8, ele vai dar aí uma série de definições de como nós podemos viver fraternalmente e o que é a fraternidade, à luz aí da visão do apóstolo Pedro. Ele diz assim: finalmente, sedes todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos e humildes. Só lembrando, irmãos, que a nossa, pelo menos a minha tradução da minha Bíblia, diz assim: sede todos de igual ânimo. Algumas traduções diz pensamentos. Tenha o mesmo modo de pensar, que é o sinônimo aqui de ânimo. Mas, irmão, não adianta nós queremos viver em harmonia, em paz, fraternalmente, se a gente não está lidando com alguém que tenha o mesmo Cristo que nós, a mesma mentalidade que a nossa. Não vai dar certo. É interessante que Pedro já está tratando aqui a definição de fraternidade sobre uma questão de mentalidade. A nossa mente já é cativamente de Cristo, a nossa forma de pensar já depende de Jesus, a nossa forma de agir já é guiada por Cristo, já temos o Espírito Santo como morada. A partir daí é que vai ser possível vivermos em fraternidade. A partir daí é que vai ser possível entender o que é viver em amor entre os nossos irmãos. Aí ele vai dar uma série de exemplos, irmãos, que fraternidade é ter a mente de Cristo. Mas não apenas isso, fraternidade é compadecer daqueles que sofrem. Ele diz assim: nós devemos ser compadecidos, né, a palavra que ele usa aí no versículo 8, compadecidos, fraternalmente amigos. Só lembrando, irmãos, que compadecer aqui é ter compaixão. Nós somos bons em querer que tenham compaixão na nossa dor, tenham compaixão na nossa miséria, tenham compaixão do dia mal que estamos passando. Mas Pedro diz: calma. Viver fraternalmente não é só você receber a compaixão dos irmãos, não é só você receber o amor que os irmãos têm por você, é nós também passarmos, é nós também olhar para aquele que está sofrendo e amá-lo. Lembrando que o amar bíblico aqui, meus irmãos, é ajudar, é estender a mão, é orar por aquele que está chorando, como bem disse o apóstolo Paulo: chorar com os que choram e alegrai-vos com os que se alegram. Então a visão de Pedro aqui é: meus irmãos, se queremos viver fraternalmente, primeiro nós devemos entender que temos a mesma mente de Cristo. Entendendo isso, ele diz: nós devemos compadecer uns dos outros, ter compaixão. Lembrando, irmãos, que uma palavrazinha que define bem se compadecer é empatia. Empatia é diferente de misericórdia. Empatia é sentir a dor do outro. É possível que eu tenha compaixão por aquele que está sofrendo, mas não me colocar no lugar dele. Só que a orientação de Pedro é essa: se nós queremos viver fraternalmente, de maneira harmoniosa, aonde Cristo reine em nosso meio, é preciso eu sentir a dor do outro.
Pedir para que o Senhor me ajude a se colocar no lugar do outro, antes que eu dê uma sentença de juízo. Antes que eu dê um ponto final na história de alguém, até porque a gente não tem direito de fazer isso. Mas de vez em quando a gente quer fazer, não é? Então Pedro diz, olha, viver fraternalmente é nós nos compadecer dos outros. Não apenas isso, ele diz, fraternalmente amigos. É entender que eu quero o seu bem. Afinal de contas, somos irmãos, temos o mesmo Senhor. É uma palavra até bonita, né? Fraternalmente amigos. É sinônimo, fraternidade e amizade. Aí Pedro diz, então, meu irmão, se eu quero que a fraternidade reine, é preciso que eu entenda que eu sou seu amigo e você também é o meu. Porque às vezes eu estou disposto a ser o seu amigo, eu estou disposto a se compadecer, mas será que isso está sendo recíproco, né? Será que a medida de amor, a dosagem de amor que eu distribuo, eu estou recebendo? Aí Pedro diz, meu amigo, fraternidade é entender que eu sou amigo dos irmãos. Eu quero o seu bem, eu quero o seu crescimento, eu quero a sua proteção. Eu quero que você cresça na graça e no conhecimento do Senhor e com todo o cuidado que Cristo pode nos dar. Isso ele está definindo o que é fraternidade. Aí ele diz, ainda no versículo 8, sejamos misericordiosos e humildes. A palavra misericórdia e humildade aqui está junto. Porque, meus irmãos, é possível que eu tenha misericórdia de alguém, mas é possível que eu humilhe essa pessoa. É possível que eu venha tripudiar sobre a miséria alheia. Aí Pedro diz, aí, meu querido, vai cair por terra a fraternidade, né? Na hora que eu humilho aquele que está sofrendo, na hora que eu me vingo da oportunidade que tenho, aí Pedro diz, não, a misericórdia, sentir a dor do outro, ela é acompanhada por humildade. Meu irmão, olha a situação que você se encontra. Olha como está o seu coração, olha como está a sua comunhão com a casa de Deus. É tão fraca, mas eu estou à disposição para ajudar. Eu estou à disposição de orar por você. Meu irmão, eu estou à disposição de passar na sua casa para irmos juntos à casa de Deus. Isso é se compadecer, é ter misericórdia daquele que está mais fraco, mas um acompanhamento de humildade. Eu sei que você precisa de mim e eu preciso de você. A partir do momento, irmãos, que nós olharmos para nós mesmos e temos a seguinte ideia, eu sou dependente de vocês, eu preciso da oração de vocês, eu preciso da intercessão de vocês, da amizade de vocês. Agora um detalhe, assim como eu preciso, vocês também precisam. A mentalidade de Pedro para que vivamos fraternalmente como igreja do Senhor é a dependência. Eu sou dependente de cada um de vocês. Paulo vai desenvolver isso em 1 Coríntios capítulo 12, explicando o corpo. Paulo disse, meu amigo, se um dia a mão disser assim, a partir de hoje, eu não vou ser mais mão, o corpo já vai começar a ter desarranjo, ou não vai? Vai. No dia que o pé disser assim, a partir de hoje, eu não quero ser mais pé, eu vou ser mão. Aí Paulo disse, pronto, aí o negócio... E o ouvido vai dizer assim, a partir de hoje eu não vou mais ouvir, hoje eu quero é falar. Dá certo, irmão, um negócio desse. Aí Paulo vai dizer, não, vai ter um desarranjo nesse corpo aí. Não vai trabalhar como devia, não vai fazer a função que devia fazer. E o pior, meus irmãos, o próprio corpo vai se prejudicar. Então, ver um membro sofrendo, é eu sofrer também, não somos membros. Formando um só corpo, e quem é o cabeça, irmãos, desse corpo? É Cristo, é Cristo. Quando eu sei que você está bem, Cristo está sendo glorificado. Quando eu sei que você está sendo cuidado, Cristo está sendo glorificado. Quando eu tenho misericórdia de cada um de vocês, e vocês têm misericórdia dos que sofrem, Cristo está sendo glorificado. Pedro está dizendo isso, é fraternidade. Fraternidade é ter a mente de Cristo, é ter os sentimentos que Cristo teve por nós. Cada um desses dito aqui, meus irmãos, não é? Cristo não teve compaixão de nós, misericórdia de nós, Cristo não foi humilde com cada um de nós. Ora, Jesus Cristo disse assim, vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde de quê? De coração. Jesus disse, eu sou humilde. Agora Pedro está dizendo, sejamos humildes como Cristo foi.
observe, irmãos, que o nosso padrão de obediência, de bondade, de compaixão, de intercessão é Jesus. Ele é o nosso padrão, glória a Deus. Irmãos, e se nós não perdemos o foco, para quem estamos olhando, tudo dará certo. A nossa fraternidade tende a crescer. O nosso amor, a empatia de sentir a dor do outro, tende a crescer. Cristo não só sentiu a nossa dor, como se colocou em nosso lugar. Então Pedro está definindo o que é fraternidade. A mente de Cristo, sentir o sofrimento do outro. E a última explicação de Pedro, ainda acerca do que é fraternidade, é abandonar as maldades. Olha o que diz aí no versículo 9, meus irmãos, do 9 em diante. Ele diz assim, primeiro o que é fraternidade? É abandonar a maldade. Que maldade? Ele diz a vingança. Olha o que diz no versículo 9. Não pagando mal por mal, ou injúria por injúria. Meus irmãos, essa sentença de mal por mal, a gente não lembra da lei. O que a lei diz? Olho por olho e dente por dente. O que é isso, irmão? Isso é justiça. Isso é justiça. Justiça é isso, olho por olho, dente por dente. É a lei limpa e seca. Se você me fez o mal, segundo a lei, eu tenho todo o direito de fazer o mal a você. Por quê? Porque isso é mal por mal e injúria por injúria. Aí Pedro está dizendo, agora, irmãos, não é assim. O nosso viver fraternalmente não é assim. Agora não cabe mais bateu, levou. Agora não cabe mais, eu vou à última instância para que você pague todo o mal que você me fez. Isso não cabe no cristianismo. Pedro está dizendo que, peraí, meu filho, mal por mal, não cabe mais isso aqui. Injúria por injúria quer dizer que falaram mal de você e o pagamento é você falar mal também. Irmão, vamos ser sinceros, irmãos. Nós não sabemos fazer justiça. Nós sabemos fazer vingança. Justiça não. Irmãos, o próprio autor de Hebreus vai dizer que a justiça do homem não procede da justiça de Deus. O apóstolo Tiago também vai dizer isso. Olha, eu vou dar um jeito de fazer a justiça nesse caso. Você quer um conselho? Faça não. Peça sabedoria a Deus, peça a Deus graça, peça a Deus força para perdoar. Siga a sua vida. Executar a justiça é danado para você aumentar a dosagem. Nós somos péssimos na justiça, mas na vingança, nós somos mestres, viu? Nós temos doutorado em fazer vingança. Aí Pedro diz, não, viver cristão é abandonar a vingança. É abandonar o mal por mal. Mas pastor, eu vou substituir pelo quê? Ele vai dizer, continuando no versículo 9, ele diz, antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receber bênçãos por herança. Meus irmãos, quando eu troco a maldição que eu tenho para dizer, quando eu troco a vingança que eu tenho para dizer, quando eu troco a injúria que eu quero dizer, e passo a bendizer, e passo a orar por aqueles que nos perseguem, quando eu passo a fazer o que Cristo manda que eu faça, aí Pedro diz, sem dúvida nós somos chamados para isso, nós somos chamados para fazer a diferença, e tem mais, nós vamos receber bênçãos por herança. Não é o que ele diz? Meus irmãos, qualquer pessoa pode fazer olho por olho, dente por dentro. Isso é nosso instinto, fazer aquilo que nos dá na telha, e a primeira coisa que vem na nossa boca é soltar. Isso é inerente ao ser humano. Mas agora, nós temos a mente de Cristo. Nosso padrão de moralidade não é mais esse. Nós não somos mais guiados por nossa natureza. Pelo menos não devemos. A nossa natureza, ela deve estar bem morta. Como bem disse Paulo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Paulo vai dizer que agora ele está crucificado com Cristo, como diz Gálatas capítulo 2. Mas Paulo, como assim crucificado com Cristo? Porque agora, irmãos, ele não tem mais a velha natureza. O Paulo vingativo, o Paulo que matava, que prendia, que humilhava. Agora é o contrário. Agora é o Paulo que foi humilhado, é o Paulo que foi preso e o Paulo que foi morto por causa de Cristo. Troque, irmãos, a injúria por bem dizer. Troque a vingança por oração. Troque a vingança por amor.
É exatamente isso que Pedro diz. Isso é viver fraternalmente. É abandonar as maldades na vingança. Aí Pedro diz, ainda tem outro detalhezinho. Abandonar as nossas palavras que matam. Como se não bastasse a prática da vingança. Aí Pedro diz, olha, talvez você não chegue a executar, mas você fala que vai executar. Abandone também. Olha o que ele diz aí no versículo 10. Ele diz, pois quem quer amar a vida e ver dias felizes. Ô meus irmãos, quem é que não quer amar a vida, não é? Quem é que não quer ter dias felizes nessa terra? Aí, se você quer, Pedro está citando aqui o Salmo 34. Ele diz, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Meus irmãos, talvez você nunca tenha batido em alguém. Talvez você nunca deu um murro em alguém. Todos os murros que eu dei em alguém foi criança jogando murro com meu irmão Daniel. Murro vai, murro vem. Mas isso é coisa de criança. Depois de adulto, graças a Deus, nunca mais bati em ninguém. E também nunca mais apanhei, né? Glória a Deus por isso, né? Mas tem pessoas que nunca fizeram o que eu fiz. Mas em palavras já matou muita gente. Em palavras já deu murro, não foi no rosto, foi no coração de muita gente. Pedro está dizendo, irmãos, que quem quer ter dias felizes, quem deseja amar a vida, abandone palavras que matam. Talvez você nunca tenha triscado, você nunca teve coragem de bater na sua esposa com uma flor, mas as suas palavras podem ter sido surras sucessivas. Talvez com seu irmão dentro da casa de Deus foram surras sucessivas, mas você nunca levantou a mão. Mas Pedro está dizendo, olha, não abandone a vingança só na prática não. Abandone a vingança, troque isso, já que nós queremos viver fraternalmente, nas palavras. Como nós costumamos dizer, irmãos, palavras machucam. E machucam de verdade. Você pode perder o sono por causa de uma palavra maldita. Quando eu digo maldita, não é que tenha maldição, não. Foi mal pronunciada, fora de tempo. Quem explica muito bem isso, irmãos, é Tiago, capítulo 3. Tiago vai dizer que a língua, quem controla a língua, controla todo o corpo. Bem-aventurado é o homem que controla a língua. É o que diz Tiago. Pastor, eu tenho tanta vontade de controlar a minha mente. Controla a língua. Pastor, eu tenho tanta vontade de controlar o desejo mal do coração. Comece controlando a língua. Pastor, eu tenho tanta vontade de controlar a preguiça que eu tenho. Controla a língua. O começo é por ela. Depois vem os outros. Não é interessante? Aí Pedro está dizendo, quer viver fraternalmente? Abandona a vingança, rapaz. Queremos viver fraternalmente, deixamos de dizer palavras que matam. Isso é viver fraternalmente. Ele está dando as suas definições. Abandonemos isso. E por último ele diz aí, versículo 11, abandone o mal. Ele diz aí, aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz, empenhe-se por alcançá-la. Meu amigo, essa palavra empenhe-se, quando eu estava estudando sobre isso, eu estremeci nas bases. Porque, meus irmãos, todos nós, sabe como é que a gente quer a paz? Eu vou dizer como é que a gente quer a paz. A gente quer se levantar de manhã, o café esteja feito, a gente quer um bolo de milho em cima da mesa, a casa bem limpinha. Quando você abrir a porta da sua casa, ter R$200 assim no chão. Quando você chegar na moto, o tanque está cheio, ou o carro. E quando tiver aquele tempo de chuva, se abre, o sol brilha, a coisa mais linda do mundo. Quando você for passando assim, o pessoal vai limpando a rua, para a rua ficar linda para você passar. Os vizinhos olham para você e digam, bom dia, bom dia, bom dia. E quando você chega no seu trabalho, seu patrão diz, hoje tem aumento para você, 50% do seu salário. Irmãos, a gente quer que a paz seja assim, sabe? Ao relento, quando pensa que não tudo vai dar certo. Irmãos, isso não é bíblico, tá bom? A paz é para ser cultivada. Você precisa se empenhar. Não é o que está aqui na Bíblia? Não é o que ele diz?
empenhe-se por alcançá-la. Pastor, quer dizer que eu não vou encontrar a paz no meio do povo de Deus assim, a torta e a direita? Não, faça a sua parte, rapaz. Semeie o perdão, semeie a restauração, vá plantando aí a misericórdia, vá plantando a sua dedicação, semeie, rapaz. E no devido tempo, aí tem a colheita. A paz é um fruto do Espírito, em que de acordo com o que eu vou exercendo, ela tende a aumentar. Lembrando, meus irmãos, que Pedro está escrevendo para quem? Para crente. Todas as cartas da Bíblia foram escritas para irmãos, todas elas. E Pedro está dizendo, viver fraternalmente, abandona o mal. Empenhe-se em buscar a paz. Pastor, mas vale a pena isso? Vale a pena? Nós entendemos o que é fraternidade. A mente de Cristo. Abandonar a vingança. Termos um olhar de compadecimento das pessoas. Nós entendemos o que é, mas vale a pena. Olha o que diz o versículo 12. Qual é a recompensa da fraternidade? Ele diz aí: porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos. E ele diz: e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Aí ele termina dizendo: mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Ele está dizendo assim, meu querido, de acordo com a bondade que você exerce, de acordo com o amor que você planta, de acordo com a misericórdia, com a humildade, sendo compadecido, tendo a mente de Cristo, quando você faz isso, ele está dizendo, Cristo olha para nós. Glória a Deus. E esse olhar, meus irmãos, o olhar de Deus para nós é um olhar de aprovação, meus irmãos. É o mesmo olhar que Jesus disse: vinde benditos do meu Pai para o gozo eterno, que está preparado para vós antes da fundação do mundo. É a mesma palavra bendita dita por Jesus em Mateus capítulo 25. Fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Meus irmãos, é como se Pedro estivesse dizendo: olha, vale a pena ter a aprovação de Jesus, vale a pena ter a resposta de oração por causa da nossa fidelidade. Vale a pena, meus irmãos. Não é jogar ao vento a nossa fragilidade, não é jogar ao vento a nossa fraternidade. Toda bondade que fazemos, há uma resposta de Deus, toda ela. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Pastor, Pedro está dizendo que às vezes Deus não responde, porque eu estou em guerra com meus irmãos? Exato. Você dobra os joelhos, pede que os céus se abram, e os ouvidos do Senhor ouçam a sua oração. Aí Pedro diz: alto lá, espera aí, como é que está a sua comunhão, rapaz? Como é que está a sua comunhão com o povo de Deus? Com a noiva do Cordeiro? Por isso que o início do versículo 12 diz: porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos. Isso é recompensa da fraternidade. Pedro continua dizendo, meus irmãos, que maravilha a fraternidade, que recompensa ter as orações respondidas, que bênção. Mas qual é o preço da fraternidade? Quanto é que custa mantê-la? Ele vai dizer o preço dela do 13 ao 16. Ele começa dizendo, irmão, no versículo 13, ele diz assim: agora o nosso relacionamento com todos, não só com os nossos irmãos. Ele diz: ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? É possível, irmãos, que você seja bom uma vez. Faça um ato de bondade, uma vez. Mas só que a recomendação bíblica não é essa. A recomendação bíblica é ser zeloso do que é bom. O que é zelo? Você tem um transporte, você sabe como zelar o seu transporte. Você lave ele só uma vez no ano. Posso ver como é que ele vai ficar. Você só passa a vassoura na sua casa uma vez no mês, para ver se nós vamos conseguir abrir a porta para entrar. Zeloso é manutenção. Zeloso é constância. Aí Pedro está dizendo: meu filho, você quer manter a fraternidade? Tenha constância na sua bondade. Você foi bom ontem? Glória a Deus por sua bondade ontem. E hoje, seja também.
seja também. Bondade nas Escrituras é acompanhado com zelo. Às vezes você tem um ótimo testemunho do passado. Pastor, você não tem ideia das bondades que já fiz. Glória a Deus, meu querido. Mas continue, meus irmãos, continue. É uma prática tão maravilhosa imitar a Jesus, não é? É uma prática tão maravilhosa fazer bondade. Seja zeloso por ela. Preserve, faça de tudo para continuar sendo. Isso é o preço, irmão, da fraternidade. Ele diz aí no versículo 14, outro preço da fraternidade, além de ser zeloso para mantê-la, ele diz ter consciência do sofrimento por causa da justiça. Irmãos, que passagemzinha difícil essa, viu? Olha o que diz aí. Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurado sois. Meus irmãos, quem é que aceita uma coisa dessa? Estamos sofrendo por causa de quê? Da justiça. Nós não aceitamos uma frase dessa, mas está na Bíblia, irmãos. Não está em nossos hinos não tem esse versículo. Sofrer por causa da justiça. Não, pastor. Que eu sofra pela ruindade que eu fiz, que eu sofra por a consequência de algum pecado que eu cometi. Epa! Você pode sofrer porque você é bom. Você pode sofrer porque querer a fraternidade. Você pode sofrer justamente por imitar Jesus. Isso é uma verdade que nós não queremos aceitar, mas é bíblica. Sofrer por causa da bondade. E isso, irmãos, é ter consciência. Aí ele diz aí no versículo 14, continuando. Ele diz: bem-aventurados sois, não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Quer dizer, nem o direito de você ficar surpreso é para ficar. Você está sendo perseguido porque você é cristão? Não fique surpreso, não. Ou não fique alarmado, não. Ô, pastor, tem uma pessoa que me odeia, pastor. Me odeia. Mas é só porque eu sou cristão. Não fique surpreso. Odiaram Jesus, perseguiram Jesus, mataram Jesus, odiaram os apóstolos, perseguiram os apóstolos. Irmãos, depois vocês leiam na casa de vocês. Leiam, marca aí esse texto para vocês lerem devagarzinho. Atos capítulo 3 e o capítulo 4 em casa. Depois vocês leiam em casa. Lá, meus irmãos, está escrito que através do poder de Pedro e João, eles curaram um aleijado. Isso que vocês ouviram, irmão. Através do poder de Jesus na vida de Pedro e João, eles curaram um aleijado. Qual é a próxima cena? A próxima cena, eles foram presos por causa disso. A próxima cena é que eles levaram uma surra por causa disso. Atos capítulo 16, Paulo olha para uma jovem demoniada e expulsa o demônio que há nela. O que acontece em seguida? Rasgam a roupa de Paulo e Silas, dão uma surra em praça pública em Paulo e ele é preso em uma cadeia. Peraí, como é? Não estou entendendo, pastor. Eles oram por um aleijado, se levantam, levam uma surra. Expulsam um demônio na vida de uma jovem, levam uma surra e é preso. Irmãos, é o que está na Bíblia, irmãos. A nossa bondade tem a recompensa de Deus, mas nem sempre teremos a recompensa dos homens. De Deus nós temos sim a aprovação, glória a Deus por isso. Dos homens não. É possível que você sofra pelo simples fato de você ser bom. Olha o que diz o versículo 15 e 16. Ele diz, explicando o preço da fraternidade. Ele diz: antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Versículo 16. Fazendo com toda mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento. Sabe o que Pedro está dizendo aqui? Pedro está dizendo: olhe, vão perguntar a vocês, por que você é crente? Vão perguntar. Por mais homem, você deixou as farras? Me perguntaram isso na escola. Você está deixando São João, Arthur, pelo amor de Deus. A festa de janeiro em Caraúbas. Você está deixando tudo isso, rapaz. Vão perguntar a vocês também. Mas minha esposa, você era minha companheira de forró.
A gente chegou a ganhar prêmio junto, a minha esposa. Agora você não quer mais? Por que você não quer mais? Pedro está dizendo que vão perguntar. É o que diz o versículo 15. Vão perguntar a razão da esperança que há em vós. E como é que a gente deve responder? Pedro diz, com mansidão, calma, não vai brigar não. Responda com mansidão, boa consciência. E eu digo o que para essas pessoas? Cristo me salvou, glória a Deus. Eu estava perdido e foi achado. Eu não tinha razão de existência, agora eu tenho. Eu não tinha uma saída para mim, mas encontrei. Eu olhava para a vida e não tinha nenhuma perspectiva, agora eu encontrei a razão da minha vida. Jesus está dizendo, Pedro está dizendo, irmãos, quando perguntarem, diga por quê. Diga qual a razão que vocês abandonaram o mundo e agora vocês são crentes. Diga por que vale a pena dar a vida por causa do Evangelho. Porque não existe vida sem Jesus. Não existe vida sem Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não há esperança sem o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não há. E ele encerra dizendo o seguinte, para concluir. Por que vale a pena a fraternidade? Por que a quem agradamos, irmãos, vivendo a fraternidade? Ele diz no versículo 17, porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticar o que é bom, do que praticando o mal. Agradar a Deus. Mesmo que você venha a sofrer, se é da vontade de Deus, aproveite a oportunidade e evangelize. Mesmo que seja difícil amar alguns irmãos, Paulo vai dizer que tem pessoas que a gente suporta, né? Romanos 15, suportai uns aos outros, mas vale a pena, porque agrada a Deus, agrada a Deus.